acho que é muito difícil, né? Você se libertar sempre de todos os seus medos. Oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta. Meu nome é Juliana Zaganelli, eu sou cofundadora do Papo, diretora de comunicação e sócia da Simpler, uma empresa voltada para a propriedade industrial. A gente protege o que você cria. Bom, seguinte, a gente é bem, né? Conversa bastante aqui com vocês. Então, hoje a gente teve um insight depois de conversar. Antes de começar esse episódio, né, e a gente achou super bacana trazer à tona algumas questões, assim, né, que são emoções, enfim, sensações, e hoje o tema que a gente vai trazer para cá, para trocar uma ideia, é medo. Bom, tô aqui com duas diretoras também do Papo, a Júnia e a Tamires. A Júnia e a Tamires podem se apresentar também rapidamente para que a gente possa introduzir o que é isso. O que a gente está inventando aqui? Invenção de moda, né? Invenção de moda. Conta, Júnia. Meu nome é Júnia Ferola, eu sou diretora de relacionamento interno aqui do Papo de Quinta. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com as terapias de aromaterapia e reiki. Eu sou a Tamires, sou diretora administrativa financeira do Papo e fundei a Conta Grana, né? Trabalho com assessoria financeira, empresarial e estratégica também. Bom, gente, por que a gente escolheu trazer aí o nome medo, né, para esse episódio? Seriam pílulas? A gente vai colocar como nome pílula? Acho legal. Vocês falam aí se vocês gostam desse nome, hein, gente? Pílulas, o que mais? No meu Instagram eu coloco doses. Pode ser, eu gostei Então, desse, gostei. Bom, brincadeiras à parte, o que o medo representa, né? A gente estava conversando, eu tenho uma empresa, mas eu tenho sócios, né? Então, você acaba dividindo aí algumas responsabilidades, querendo ou não. Não que eu não tenha medo, né? Não que você não tenha outras sensações, enfim. Mas é dividido muitas vezes. E a Júnia e a Tamires, elas têm a empresa delas, elas trabalham, mas elas trabalham de uma forma mais solitária, né? A Júnia é ela e a Tamires é ela. Então, gente, conta pra gente aqui, né, como que é isso no dia a dia, né, como que é lidar com alguns medos, algumas responsabilidades, o que gera medo em vocês, enfim, acho que é bom a gente também dividir, né, não tem só alegrias, não tem só sensações, né, de liberdade dentro do seu empreender, mas também tem muitas angústias, né, muitos medos. Então, divide com a gente aí. Quais são os seus medos, Júnia? Então, eu falo assim que eu sou empresa, né? Só tem eu. Então, é desafiador, porque muitas vezes a gente eu tenho um problema, né? Às vezes eu quero crescer, quero ir no caminho, mas eu fico na dúvida, gente, será? Como é que eu faço? Então, eu sou uma pessoa assim, que eu não deixo o medo me paralisar. Se eu tô com medo, eu falo, aonde eu posso buscar ajuda para resolver isso. Então, eu falo assim, a importância de eu estar no Papo de Quinta é que eu me ofereço, assim, às vezes quando eu tô num encontro, eu aproveito para poder falar um pouco dos meus medos, né? Então, eu já recebi ótimos incentivos, assim, nos encontros, né, que eu tive a oportunidade, assim, das meninas que estavam lá, e que me encorajam a seguir em frente, a ir numa direção. E, igual, teve um produto, né, que eu criei, que eu falei assim, meninas, vocês preferem usar no trabalho, será spray ou roll-on? Então, eu aproveitei até as meninas do Papo de Quinta para poder fazer essa pesquisa, né? Porque eu crio sinergias, né? Eu sou aromaterapeuta, eu crio sinergias e eu tava criando concentração no trabalho. Então, assim, eu tava com essa dúvida, né? Qual seria melhor utilizar? Então, elas me responderam, é melhor roll-on. E daí eu criei, né, o roll-on. Então, assim, é um exemplo, né, de como tá lá, te dá esse apoio, né, nos seus medos. Porque imagina, eu na minha cabeça, eu gosto de spray, só que não teria muita aceitação, porque a maioria ali preferia roll-on. Então, você imagina, eu teria gasto com embalagem, produtos, enfim, insumos, e não teria muita aceitação. Então,
foi uma coisa assim, que resolveu. Você falou uma coisa que é importante, né? O medo não pode te paralisar. E a gente acaba, muitas vezes, né, no automático da vida, e, enfim, achando não só... E isso é um alerta até, né? Uma autorreflexão, porque tá bom, ele pode não me paralisar, mas às vezes, será que eu não tô achando uma alternativa ali de eu contornar o medo, por exemplo, de aparecer em público, de falar em público, que pode ser um medo meu, mas, eu vou contornar isso fazendo isso de uma outra forma. Então, às vezes, a gente também tem que ficar ligado, né, em quais são essas voltas que a gente dá para tentar achar que a gente não tá sendo paralisado pelo medo, mas também tá, né, de certo modo. Fazer exatamente não, eu tô ali, não tô paralisado. Tá, isso é um ponto, né? Você pelo menos não tá simplesmente não fazendo nada. Mas ao mesmo tempo você poderia fazer mais. Então, de que forma se autoanalisar sobre isso, eu acho que pode ser uma reflexão importante também. E não confundir, né, essas voltas e tal, a autossabotagem com as válvulas interessantes de desbloquear o medo. Porque eu acho que a maturidade, né, não só a maturidade com a idade, porque às vezes a gente envelhece com muitos medos e traumas da infância, assim. Mas a maturidade e o autoconhecimento, às vezes, começam a dizer pra gente como a gente pode lidar com aquele medo nosso de forma a não deixar de fazer nada por conta daquilo, né? Porque o medo, ele é algo que é sobre algo que não existe, mas que a gente sente. Então, só com autoconhecimento e tudo mais, a gente consegue entender essas formas. Tô com medo disso, então vou lá perguntar para outras pessoas que vão me dar mais segurança. Segurança de poder fazer o lançamento, por exemplo, desse produto, né? Exatamente. Então, achar formas, né, de te dar segurança para poder... Que é até um exemplo que acontece em vários filmes e tal, que eu tenho medo de falar em público. Vai lá e imagina todo mundo pelado. Tipo, quem nunca ouviu isso, entendeu? É uma dessas estratégias para você desbloquear ali sua mente. Acho que é muito difícil, né? Você se libertar sempre de todos os seus medos, mas o importante é, pelo menos, ter uma estratégia para enfrentá-los, né? E assim, é muito gostoso também, né? Vamos ser sinceros. É você fazer alguma coisa que te dá um puta medo. Nossa, eu detesto, não quero, tô com medo de não conseguir, porque tem muito sentimento também de incapacidade, né? Será que eu dou conta? Será que eu sou boa o suficiente pra isso? Será que eu tô num lugar ali, tem de experiência suficiente pra poder falar sobre tal assunto? Né? Então, tem muito isso, né? Mas eu vou falar sobre empreendedorismo, tá? E eu tive muito esse medo aí. Então, assim, eu acho que você desbravar esse medo, por exemplo, eu tenho que dar uma palestra, vai ter 500 pessoas nessa palestra assistindo. Tô com medo. Frio na barriga, começa a tremer e tal. Mas depois que você encara isso, vai lá na frente de todo mundo, com medo, e dá a palestra, né? Talvez os minutos ali iniciais pode dar um friozinho na barriga, dar uma gaguejada, você ficar com um leve branco, mas depois que você termina e você entende, né, que você sabe falar sobre aquele assunto, que você pode falar sobre ele com tranquilidade, né, que tá todo mundo ali também, acaba que no final das contas, né, tá todo mundo trocando e recebendo alguma coisa, né, alguma informação. E aí, no final, é tão bom. Você fala assim, nossa, que alívio. Acho que vai um boom de endorfina também, né, de algum... Sei nem se é endorfina, mas deve ser. Mas é isso, né? Igual quando você pula, por exemplo, vai fazer algum esporte radical, né? E aí você tá com aquela aflição, não vou pular aqui não, de bungee jump. Aí você vai, pula, no final, no início você tá morrendo de medo. Lá embaixo você fala, caraca, quero ir de novo. Então, acho que esse sentimento também é importante, né? Sim. Pra gente sair da nossa zona ali, né? De segurança. Então, é bom você não arriscar o ponto de se comprometer, né? Ninguém, né? Sadomasoquista ou se ferir, suicida. Né? Mas eu acho que é bom a gente dar uma chacoalhada de vez em quando para que a gente possa repensar mesmo algumas formas de se posicionar, né? Algumas estratégias novas. E um medo que eu tinha muito, assim, de falar em público. E eu até falo, né? Meu primeiro dia do Papo de Quinta, né? Meu primeiro encontro, eu até comentei com Flavinha. Eu tava tremendo, eu tremia. E eu tinha medo de falar e a minha voz tremer e as meninas perceberem que eu tava, assim,
super, assim, com medo, porque eu tinha muito medo de falar em público e de estar com pessoas que eu não conhecia, né? Então, de me relacionar também, tipo, eu tive que trabalhar na terapia um pouco de fobia social. Então, assim, hoje eu vejo quanto que eu evoluí, porque eu falo assim, eu tenho um objetivo de vida e para eu alcançar esse objetivo, eu tenho que superar alguns medos, né? Então, principalmente o medo de falar em público e o medo também de estar no podcast com o microfone na frente. Que gente, eu morria de medo de estar na frente do microfone. Vocês não têm noção. Então, assim, tá aqui falando já é, tipo assim, uau. Que eu acho assim, que se me falasse a Júnia do futuro visitasse a Júnia do passado, falasse assim, Júnia, aqui, você vai fazer um episódio de podcast, você vai falar assim, de um tema que vai surgir assim no dia, tal, e você vai ficar tranquila, vai falar e vai dar tudo certo. Eu olhar assim, eu falei, você tá louco? Gente, porque o podcast é nosso experimento pra isso também, tá? Hoje foi assim, a gente tá lançando aí as pílulas dos podcasts, então vocês digam se você vai ser pílula mesmo, dose ou, sei lá, qualquer coisa, uma enquete aí, de qual o nome que é mais legal. E a ideia é justamente essa, a gente teve esse insight, achou legal, digam se vocês acharam legal também, pra saber se a gente continua ou não, né? Hoje o tema é medo. Então, tipo, é isso, né, que você falou, né, Júnia? Por exemplo, você trabalha com o seu produto, você precisa de estar ali botando a cara, se promover, né? Porque a gente compra aquilo que a gente acredita também. Então, assim, eu te ver lá no Instagram oferecendo o seu produto, você falando sobre ele, e eu conhecendo você, sabendo quem é a Júnia, e gostando do conteúdo que a Júnia compartilha, é óbvio que eu vou comprar um produto dela. Então, assim, é fundamental ela ter esse contato com as pessoas, né? A forma de se comunicar e etc. Eu tinha pânico também de falar. Pânico. Assim, até hoje eu tenho. Muito. Uhum. E não parece. Eu tenho muito, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tenho muito, não parece, mas eu sou tímida. Eu sou tímida, juro. É pânico, assim. Era um horror pra eu apresentar na graduação, na época que eu fazia faculdade. Pra eu ir lá na frente, esse negócio de trabalho em grupo, que você tem que ir lá apresentar, eu nunca ia. Eu sempre botava alguém. Só que, poxa, tinha hora que não tinha jeito, né? Todo mundo tem que falar um pouco. Aí você vai lá... Gente, me dava branco, eu gaguejava, não sabia o que eu falava. Eu ficava assim... Era terrível. Aí fiz curso de oratória, nada resolvia. Aí, quando eu entrei no mestrado, que eu saí da graduação e fui direto pro mestrado, né? Aí no mestrado eu não tive jeito, porque eu tinha que dar aula, fazer experiência com aula e tal. Então... ter que fazer isso obrigatoriamente. E você tem, por exemplo, lá no mestrado eu tinha não só que dar aula acompanhada com uma professora, mas eu também tinha que... eram 2 tarefas, né? Você, dentro de cada disciplina do mestrado. Uma era fazer um artigo e publicar ele. A outra... E aí era de boa, né? Porque tô eu comigo mesma ali. Computador. E a outra era fazer uma aula pros colegas de turma. Então, assim, você imagina, eu com 23 anos, 24 anos, fazendo mestrado, numa turma que só tinha gente 20 anos mais velha do que eu, maioria homem, e eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí tinha que dar aula sobre um tema específico e para uma turma que era muito bem qualificada, né? Juiz, promotor, enfim, as pessoas com boa qualificação. E aí eu ficava assim, em pânico. Mas foi fazendo isso que eu comecei a me dar uma destravada. Não vou mentir falando que hoje eu não consigo, assim. É muito difícil ainda pra mim. O podcast também tem me ajudado muito, porque eu relutava bastante em trazer isso pro Papo de Quinta, porque eu sabia que eu ia ter que botar minha cara a tapa, mas tá me ajudando muito nessa forma. E uma coisa que eu achei, assim, que me ajudou muito, é não ficar preocupada com o roteiro. Porque, assim, né, em tudo, assim, não se apegar ao script da coisa. Então, quando eu comecei a entender que eu ia lá fazer a apresentação, né, no mestrado, de um assunto X, eu não ficava pegada ao slide.
ou fazia menos slides, colocava tópico e tentava fazer assim, numa conversa. No dia anterior, eu não pegava nada, não estudava, tentava trazer mais leveza. Porque eu sentia que quanto mais eu ficava preocupada com aquilo e pensando Decorar, na né? plateia, tipo, o meu medo de falar e não conseguir responder alguma pergunta, ou não conseguir falar, era pior, sabe? Então era muito mais assim, sair com as minhas amigas pra beber no dia anterior de ter que fazer uma apresentação, vou sair, vou relaxar, sabe? Chegar lá na frente, vou tentar relaxar. Se abrir mais na cadeira, tipo assim, soltar, sabe? Tentar criar um elo ali, como se as pessoas que estão ali também tivessem te recebendo, sabe? Te ouvindo. Não sei responder? Não sei responder. Aprender a falar, não sei responder. Eu tinha muito Né? A esse gente tem medo. muito medo de falar isso. Alguém te pergunta alguma coisa, ih, ferrou. Como que eu respondo isso? Não, poxa. Você pode falar que você não sabe. Você não sabe. Às vezes você sabe, mas naquele momento você esqueceu. Então, qual o problema de você virar pra pessoa e falar assim, poxa, agora, nesse momento, eu não tenho essa informação, mas eu vou pegar lá pra você e depois eu te passo. Então, assim, a gente ter essa tranquilidade de falar não sei É libertador. é libertador, sabe? Juni, e aí é interessante também a gente ficar atento sobre o que tá por trás de cada medo, porque às vezes pode ser um alerta para algum perigo que tá ali, de fato, né, que existe, né? Tem muito medo que vem de não sabemos aonde, mas tem aqueles perigos que são reais e que o medo segura a gente de não viver certas situações. Inclusive, em vários momentos, né, em consultorias que eu tô dando para os meus clientes, eu sugiro, porque eu faço muitas sugestões, não só relacionadas a financeiro, mas em operação, em marketing, eu apresento uma nova proposta de canal de venda, né, para expansão e tudo mais. E às vezes eu me deparo com um cliente que está muito relutante em aceitar aquela ideia por um medo que ele tem de dar errado, que para mim é um medo que não faz muito sentido. Mas quando você olha, tipo, o que tem por trás ali da experiência dele, do que ele já passou com o negócio dele, tem uma razão muito lógica para ele estar relutante com aquilo e que às vezes nem é melhor tentar, porque pode de fato dar errado. É um risco alto de não ser legal aquela ideia. Não, né? e diagnosticar mesmo, né? Se aquele medo, né? Porque de sair um pouco da esfera do medo e entender, o que tá me gerando medo? O que me deixa sem medo? Fazer isso, aquilo. Aí você acaba, às vezes, percebendo que não é nem medo, tipo, ou nem nada demais. É simplesmente algum detalhe ali que, se você coloca uma pitada de segurança, de alguma coisa, você consegue... Às vezes é outra coisa, né? Às vezes é ansiedade, às vezes né? Que a gente consegue suprir de alguma forma e identificar não como um medo, né? E conseguir levar isso de uma forma diferente, sem o peso do medo. Que eu acho que o peso do medo realmente te trava bastante, assim, do medo do que as pessoas vão achar, do medo de como eu vou me portar, do medo de achar que eu falei alguma coisa errada. Então, assim, você conhecer o medo, né? O que tá te gerando medo e, de fato, aquilo, como que é, né? Eu estou desconfortável com a apresentação, sei lá, tentar variar aí, né? Ver como que é né, como que é, depurar o que é o medo, né? E é importante até para você se conhecer e realmente identificar se é medo, o que é, se não é medo, porque às vezes pode não ser medo. Pode ser autossabotagem, né? E é bom de fazer terapia isso, né? Porque na terapia a terapeuta ela vai te ajudar a você investigar o que está por trás desse medo e vai te ajudar num ambiente seguro a destravar esses medos, né? Então isso é muito importante. Tem solução. Tem solução, gente. Tem solução para tudo. Bom, é isso. Estamos caminhando para o final, né? Eu acho que a gente pode deixar aí nossa sacada de ouro também, porque a gente também não sai dessa. O que a gente pode deixar, nós três aqui, para esse episódio sobre medo, né? Eu acho que se conhecer, assim, né? Se buscar ter pontos de reflexão, né? Priorizar as reflexões. Às vezes a gente não dá valor às nossas reflexões internas, de você se ouvir mesmo, se olhar, né? Com um olhar crítico, porque a terapia resolve formas de organizar
as situações de medo resolvem, mas parar para poder pensar no porquê aquilo tá te dando medo e para que aquilo tá te causando aquela situação é muito importante para a gente poder ter mais consciência das nossas atitudes, das nossas emoções, né, para poder agir, né, da melhor forma possível. Você se olhasse sobre um aspecto assim maior, sabe? Você sair um pouco ali da situação e observar, né? Ter esse ponto de observação para você conseguir pensar melhor e analisar. E não paralisar, né? Não paralisar. Continuar em movimento, mesmo com medo, e ir em frente, porque é muito importante a gente ter essas quebras, né? E poder se colocar em situações que estão fora da nossa zona de conforto, né? Dar uma chacoalhada às vezes é bom. Porque o crescimento tá no desconforto também, né? Tipo, você cresce um pouco no desconforto. E desenvolvimento pessoal é algo contínuo, né? Não importa a idade, você sempre vai ter algo para melhorar. Então, não paralisar e estar sempre investindo em autoconhecimento e tudo mais, é para a vida toda. Vida toda. Bom, gente, estamos caminhando para o final. Vou fazer a hora aí das apresentações, de onde que vocês me encontram. Vocês me encontram no @JulianaCZaganelli, com 2 L's, ou na Simpler, né, que é @Simpler_. E Júnia Tamires. Vocês me encontram no @Contagrana_, é meu perfil profissional que eu falo sobre finanças e tudo mais. E lá vocês também conseguem me achar no tamires.os, que é o meu pessoal. Podem falar por onde vocês acharem melhor. E vocês me encontram no Júnia Ferola, Ferola com 2 L's, e Júnia Júnia Leandro _Viver, que é meu profissional. E lá eu falo muito da questão também de mindset, né? De mentalidade, também falo questões de autoestima e das minhas transformações também. Então, porque eu vejo assim, tipo, cara, se eu tô fazendo o que eu tô fazendo, tipo, eu falo assim que qualquer um pode fazer o que quiser, assim, porque buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento é super importante para você crescer na vida, na carreira. Então, eu conto um pouco disso lá também. Como é que tá sendo a minha trajetória nessa vida. Bom, gente, Papo de Quinta, @papo.de.quinta. Vocês encontram a gente também no www.papodequinta.com, né? Curtam, compartilham, deem sugestões. A gente está aqui para somar, para poder melhorar cada vez mais. Então, é sempre bem-vindo a opinião de vocês. Compartilhe também os seus medos, né? Quais são os seus medos? O que te dá medo? E o que você faz para não te deixar parada? Então, acho que é isso, né? Obrigada. Todos os dias faça diferença. E é isso.